falar sobre esporte, viu? Roda a nossa vinheta. Bom dia, Lícia! Bom dia, bem-vindo, Fabrício. Sempre um prazer. Tamo junto, prazer todo meu. A gente chegando na área com No Campo do 4, trazendo as informações do esporte nessa terça-feira, né? E a gente começa falando do Vitória, que tem Alejandro com 11 participações em gols. São 7 gols e 4 assistências na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas para ele entrar em campo na próxima partida contra o Bragantino, o Vitória terá que pagar uma multa de R$1 milhão. Não é isso, Rodolfo Raggi? Escalar Alejandro ou não contra o Bragantino? Uma cláusula contratual de empréstimo impede que o camisa 9 do Leão enfrente o Massa Bruta, time que detém os direitos econômico e federativo do atleta. Para que o centroavante entre em campo, a diretoria rubro-negra terá que pagar uma multa de R$1 milhão. A questão é que a partida marcada para o dia 19 de outubro, válida pela 30ª rodada da Série A, é de caráter decisivo, já que o Leão precisa dos 3 pontos para deixar a zona de rebaixamento. No Brasileiro, além dos 7 gols marcados, Alejandro contribuiu com 4 assistências para gol. Dona Lícia. E eu já quero saber, viu? Paga ou não paga, Fabrício? Vale a pena esse valor todo aí? Vamos saber primeiro o que o Caio Leone acha sobre isso? Volto a lembrar, e o Raggi falou, Alejandro é o principal jogador do Vitória em números. 7 gols, 4 assistências. E aí, Caio Leone, vale a pena pagar esse 1 milhão? Retorno técnico ou prejuízo? Para mim, retorno técnico. Alejandro tem demonstrado que é um jogador decisivo nessa reta final de temporada. Nos últimos 7 jogos, marcou 4 gols. Inclusive, tem se entendido muito melhor com a entrada de Gustavo Mosquito, com o Carlos Eduardo pelo lado esquerdo e também o Mateuzinho mais centralizado. Virou o rei dos golaços, já tinha feito um de bike contra o Cruzeiro, voltou a fazer um golaço, né, arrastando desde o meio-campo, do campo de defesa e batendo muito forte contra o gol de Everson. E já tinha feito um gol muito bonito na Copa do Nordeste, no Clássico Bavi, no ângulo de Marcos Felipe. Outro detalhe é que ele igualou a sua fase mais artilheira. Em 2019, fez 13 gols e concedeu uma assistência quando atuava pelo Atlético Mineiro. Agora tem 13 gols na temporada e 7 assistências. No Brasileiro, tem 10 participações em gols. Fez 7 gols e concedeu 3 assistências. Ou seja, um jogador de vital importância que, sim, merece que esse valor seja pago para que ele esteja regularizado e ajude o Vitória. O rubro-negro vai precisar de todo mundo para vencer o Red Bull Bragantino e logo depois o Fluminense. Ambos no Manuel Barradas. Ou seja, Dona Lícia, vale a pena, viu? Tem que pagar esse 1 milhão, colocar o Alejandro em campo. O Alejandro fez 2 belos gols no Campeonato Brasileiro. Está na lista aí dos gols mais belos do campeonato, aquele de bicicleta contra o Cruzeiro aqui no Barradão. E esse agora contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, né? Que ele saiu limpando todo mundo e fez um golaço. Tem que ter esse atleta num momento tão importante. Jogo contra o Bragantino é um confronto direto. O Bragantino também briga na parte de baixo da tabela. Então, eu acho que vale a pena que o Vitória pague 1 milhão e coloque Alejandro em campo contra a equipe do Bragantino. O jogo apenas no próximo dia 19 no Barradão. Já que teremos datas FIFA aí nas próximas quinta e terças-feiras, né? Quinta agora tem Brasil e Chile lá em Santiago, já a gente vai falar sobre esse jogo. E na terça-feira a gente tem o Brasil de novo em campo contra o Peru no Mané Garrincha aqui no Brasil. Então, por conta dessas datas, os jogos do Brasileirão ficaram para o outro final de semana, 18, 19 e 20 de outubro. O Vitória quer se tornar SAF, Lícia, e ontem se manifestou nas redes sociais. O processo de SAF no Vitória aos poucos vai avançando. Após a contratação do escritório CSMV Advogados de André Sico, o clube marcou a data de um workshop para debater a Sociedade Anônima do Futebol no Vitória. O conselho gestor do clube, comandado pelo presidente Fábio Mota, definiu a data do workshop como sendo 4 de novembro e será exclusivo para membros dos conselhos deliberativo, fiscal e gestor, mas será transmitido pela TV Vitória. O evento começará às 7h30 e deverá acabar às 9h30 em um hotel de Salvador. Então, dia 4 de novembro, essa discussão volta a acontecer no Vitória, mas é bom lembrar que tem um certo obstáculo aí na ideia do Vitória. Ao contrário das SAFs de Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Bahia, o Vitória tem a intenção que o investidor não tenha mais de 50% do comando do futebol.
Então é muito difícil atrair um investidor que vai aceitar ser um sócio minoritário. Mas o Vitória está com essa ideia, acha que vale a pena avançar com essa ideia. A gente vai acompanhar os desdobramentos da tentativa do Vitória de se tornar SAF. Vamos falar do Bahia. Chances de ir à Libertadores diminuíram após a derrota para o Flamengo na Arena Fonte Nova, né, Rodolfo Raggi? A derrota dentro de casa para o Flamengo, aliado ao empate do Inter contra o Corinthians, tirou o Bahia do grupo dos 6 melhores times da Série A. A 9 jogos do final do campeonato, o time comandado por Rogério Ceni terá 2 jogos fora de casa para tentar voltar ao grupo que classifica a pré-Libertadores da América. Primeiro vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro e depois segue para o Rio de Janeiro duelar contra o Vasco da Gama. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, o time azul, vermelho e branco tem 39% de chances de conquistar uma vaga na competição continental. O Bahia que já esteve brigando pela liderança do campeonato, já esteve por muito tempo no G4, ficou no G6 até a última rodada e agora já é 7º. A preocupação é grande no que diz respeito à tentativa de ir à Taça Libertadores, né, Caio? Após perder para o Flamengo, o Bahia ainda tem 39% de chance de chegar à Libertadores da América, a pré-Libertadores. Só que se a gente esquecer a porcentagem e entender que as atuações estão cada vez mais abaixo da crítica, esse é um ponto para ficar no alerta não só de Rogério Ceni, mas também do Sport Clube Bahia. Agora o Bahia tem pela frente o Cruzeiro e também o Vasco da Gama. As atuações não têm sido atuações acima da média e vai precisar somar pontos se quiser de fato se classificar para a Libertadores. Fora esses 2 jogos fora de casa, o Bahia ainda tem o Palmeiras, que é poderosíssimo, está brigando pelo título, e depois o São Paulo. Equipes que vão precisar serem não só analisadas, mas terem uma atuação acima da média. E Rogério Ceni precisa mudar o mais rápido possível. Ele mais uma vez fez as mesmas substituições. O Bahia demonstra que não consegue mais evoluir dentro da temporada. E isso é algo muito negativo, porque estamos na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. Ou o Bahia muda, ou a Libertadores vai ficar apenas no sonho. Pois é, rapaz. já quero saber, viu, Fabrício, nessa queda de rendimento, né? Como é que tá aí Rogério Ceni? Olha aí os números do Rogério Ceni aqui na tela, desde que chegou o Bahia, pouco mais de um ano à frente do clube, 74 jogos, 4 vitórias, 11 empates, 25 derrotas, dá exatamente o percentual de 59% de aproveitamento. É um percentual médio, né? Só que a gente tem a perda do Campeonato Baiano para o Vitória, tem a perda na Copa do Nordeste numa semifinal para o CRB, que é um time de muito menos investimento, está, por exemplo, na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro e eliminou o Bahia na Copa do Nordeste. Tem a saída da Copa do Brasil, que também que machucou muito o torcedor, e essa saída do G6 começa a fazer o trabalho ser ainda mais questionado. Eu falei começa, mas quando eu lembro dos questionamentos do Baiano e Copa do Nordeste, eu falo ainda mais questionado, porque o torcedor está na bronca com as escolhas e opções que o Rogério tem tido. No Brasileirão, são 13 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, então o torcedor está querendo que o desempenho do Bahia possa melhorar. E o que pode ajudar o desempenho do Rogério? Apostar mais nos garotos da base. A gente teve a seleção brasileira sub-16 disputando o Sul-Americano e olha quem fez o gol de empate contra o Uruguai. Jogador do Bahia, Juan Pablo. E olha que moral, teve um pênalti, se escolhe o batedor, normalmente é o cara que tá mais confiante ou que tem a melhor qualidade técnica, e o Juan Pablo foi para a bola. Atleta que entrou em alguns jogos, com o Rogério Ceni, mas que acabou não sendo aproveitado em sequência, né? Então, infelizmente, a gente tem essa situação que envolve o Rogério Ceni. Ele coloca os garotos numa única oportunidade, os garotos acabam até entregando, como entregou o Thiago, entregou também o Juan Pablo, o próprio Roger Gabriel, entraram e jogaram bem em algumas partidas, mas o Rogério acaba não dando sequência, fecha o elenco com aqueles jogadores mais experientes e os garotos brilham na seleção brasileira, mas não tem oportunidade na equipe do Bahia. E por falar em seleção brasileira, eu disse agora há pouco, hein? Na próxima quinta-feira, o Brasil encara o Chile lá no Estádio Nacional em Santiago. E na terça-feira que vem, de hoje a 8, encara o Peru no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E para esses jogos a seleção se apresentou. O Brasil vive uma situação bem complicada nas eliminatórias, é quinto colocado, lembrando que apenas 6 vão à Copa do Mundo. Anteriormente eram 4 equipes, mas agora se ampliou o número de vagas para a próxima Copa em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, né? São 3 sedes na próxima Copa do Mundo. E o Brasil está ali numa zona de classificação, mas muito questionado. O Brasil que sempre fica primeiro, segundo, no máximo em terceiro. Nesse momento é quinto colocado
e não pode vacilar nessa sequência de jogos contra Chile e Peru, até porque são 2 dos 3 últimos colocados das eliminatórias. Então, há uma pressão muito grande para que o Brasil, do Dorival Júnior, não só vença, mas convença. E a gente vai estar acompanhando, Lícia. Obrigada, viu, Fabrício? Foi ótimo. Volto amanhã com mais no Campo do 4. Beijão, Lícia. Tchau, gente.